O contato zero, essa indisponibilidade, cria uma curiosidade na cabeça do seu ex, da sua ex. Como assim, Luciano? Deixa eu explicar. Quando você cria indisponibilidade e entra no afastamento, você não está fazendo aquilo que a pessoa entende que você deveria fazer quando ele deixou você, né, no caso, na relação. Como assim? Cara, ele está esperando que você peça, implore, chore, sofra e assim por diante. Como trazer o ex ou a ex de volta da forma certa, sem correr atrás, sem humilhação e conseguir de fato reconstruir o seu casamento, a sua família, de uma forma a poder contar uma nova história do lado dessa pessoa de longo prazo. Eu digo isso porque muitas das vezes eu vejo pessoas querendo trazer a pessoa de volta de uma forma superficial, sem profundidade, sem saber como fazer da forma certa e acaba vivendo no máximo uma aventura nova, mas não uma nova história e perde a pessoa novamente logo ali na frente. Então eu vou passar para vocês os 5 passos que eu digo que são obrigatórios, eu anotei para vocês aqui para não esquecer de nenhum ponto crucial. Eu sou Luciano Castro, sou especialista em inteligência emocional e comportamental aplicada em reconstrução de casamentos, famílias, de uma forma duradoura, harmoniosa, uma nova história para contar, sem você ter que se humilhar, ter que correr atrás e nada disso. Então vamos direto ao ponto. A primeira questão que você tem que entender é que você tem que criar uma indisponibilidade. Então, o primeiro passo, você tem que criar uma indisponibilidade, que é o nosso famoso contato zero. Inclusive, eu tenho outros vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Mas você precisa entrar no contato zero. Por quê? Porque quando você cria esse afastamento e gera essa indisponibilidade, vai ter diversos efeitos colaterais positivos a seu favor. Primeiro deles é porque isso vai te tornar uma pessoa desafiadora, ou seja, uma pessoa que vai ter que ser conquistada novamente. Mas o mais interessante é que o contato zero, essa indisponibilidade, cria uma curiosidade na cabeça do seu ex, da sua ex. Como assim, Luciano? Deixa eu explicar. Quando você cria indisponibilidade e entra no afastamento, você não está fazendo aquilo que a pessoa entende que você deveria fazer quando ele deixou você, né, no caso, na relação. Como assim? Cara, ele está esperando que você peça, implore, chore, sofra e assim por diante. É claro que no primeiro momento do rompimento, você luta pela sua relação. Você fala, mas por quê? O que está acontecendo? Não tem nada de errado nisso. Mas quando você vê que a pessoa está irredutível ali, não tem nenhum tipo de conversa, imediatamente você cria essa indisponibilidade e entra no processo do contato zero. Essa quebra de padrão faz gerar uma curiosidade na linha do tempo. É lógico que tem algumas fases que a pessoa sai e ela vai se sentir aliviada de não estar com você. Tá? Então também tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre as fases que o ex passa durante o rompimento, depois que rompe com você e durante o contato zero. Mas quando entra na fase da curiosidade, essa pessoa, ela passa a ficar assim, pô, mas espera aí, por que será que fulana não está fazendo o que deveria fazer? Isso vai afetar o ego dele ou dela. Ou seja, você não vai estar alimentando aquela história do tipo, poxa, mas ela não está vindo atrás, não está pedindo, o que está acontecendo? E você começa a tirar a pessoa do pedestal. Esse é o primeiro passo, indisponibilidade, contato zero. Segundo passo, você vai precisar passar, que é em paralelo com essa indisponibilidade, é você passar por um processo de limpeza emocional, arrancar realmente aquelas ervas daninhas, que é quando você para de correr, para de pedir, para de chorar, você tem uma tendência a ter um sofrimento maior, que é como se fosse uma abstinência, de fato é, porque existe um vício, talvez até uma dependência emocional, e você não está perto da pessoa, nem que seja para receber a rejeição, gera uma dor. Então, primeiro você tem que entender, eu preciso me livrar disso tudo. Então, fazer uma limpeza emocional. Preciso me livrar do medo, preciso me livrar da carência, preciso me livrar daquelas ações que são impulsivas através do desespero. Todas as vezes que a gente está desesperado, etc., nós temos, né, ações impulsivas, que é o que eu sempre falo. Quando a emoção cresce, a razão desce. E você começa a ter atitudes e comportamentos que vão, inclusive, fazer a pessoa sentir mais pena de você e vai acabar rejeitando ainda mais,
repelindo essa pessoa ao invés de atrair. Só que isso só vai acontecer, só vai conseguir reverter quando você começa a trabalhar nessa questão da limpeza emocional. Primeiro é essa abstinência, que só o fato de você entrar em afastamento, você já vai começar a entrar nesse processo. O terceiro ponto que eu separei para vocês aqui, pessoal, que eu anotei, é você se tornar uma mulher ou um homem realmente extraordinário. Ser uma pessoa extraordinária. Então não é só uma questão de, pô, eu quero ter uma vida extraordinária. Show! Isso é uma coisa que a sua vida vale a pena. Mas é você ser. Está tudo ligado à questão da identidade. Quem eu sou? Então veja, a mudança aqui, ela é de dentro para fora. E você vê que aqui está também conectado com o passo 2, que é a questão da limpeza emocional. Quando você cria abstinência, que é a limpeza emocional, começa a limpeza emocional, você vai ter que ter ferramentas. Por quê? Para que você possa expandir a sua identidade e verdadeiramente começar a tomar posse dessa situação, dessa sua nova versão. E isso vai fazer com que a pessoa preste atenção e mude a percepção que ela tinha de você quando ela saiu da relação. Então ela vai começar a ter de volta uma admiração. Quando você se torna uma pessoa realmente extraordinária, porque a sua vida passa de fato a valer a pena, você passa a ter dedicação, sonhos, você passa a ter metas, você passa a ter resultados, você passa a amar, ter amor próprio, entende? E isso vai gerando o quê? Admiração. Mais ainda, a pessoa sai daquela fase que eu falei da curiosidade e começa a entrar numa fase de preocupação. Fala, nossa, como que ela está tão bem? Como é que ela está evoluindo? E de fato, eu não quero que você seja um personagem. Pessoal, vamos fazer um parênteses aqui importante. Se você tentar entrar nessa mudança através de ser um personagem, ou seja, querer fingir ser algo que você não se tornou, você não vai conseguir sustentar esse personagem caso essa pessoa venha te dar uma nova oportunidade. Porque você pode até estar dizendo que está bem, está querendo demonstrar, etc. Mas por quê? Porque você também está aliviada, você está longe da pessoa. Mas basta a pessoa estar perto, que muitas vezes os ciúmes, a insegurança, a inferioridade, o fato de você se sentir dependente da pessoa, tudo vem à tona e você não sustenta isso, ok? Então, a mudança, de fato, de dentro para fora. Aproveita, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, curte esse vídeo e me segue aqui, acionando o sininho para você receber os vídeos que eu posto aqui diariamente com esse tipo de conteúdo do desenvolvimento pessoal aplicado na reconstrução de uma forma extraordinária no seu casamento e na sua família. Vamos dar continuidade então. Pessoal, quando eu falei de se transformar em algo extraordinário, uma pessoa extraordinária, primeiro de tudo que você tem que lembrar que a sua vida vale a pena. Então, ele tem que entender e ela tem que entender que você não depende dele ou dela para ser feliz, que você pode ter a sua vida, seguir em frente e que você deseja essa pessoa do seu lado, mas não precisa dela. E isso faz com que essa pessoa comece a olhar para você como um desafio ainda maior. O quarto passo que você tem que ter, pessoal, que é obrigatório, é passar através dessa transformação de ser uma pessoa extraordinária, passar a ter uma vida funcional e interessante. Então você vai desenvolver assuntos no espiritual, no intelectual, no emocional. Sabe por quê? Porque além de tudo, isso vai mudar todo o seu discurso. Uma pessoa que tem conteúdo espiritual, emocional e intelectual é uma pessoa interessante. Estar ao seu lado passa a ser uma experiência impressionante. E ela vê que não é mais papo raso, tudo. Por quê? Porque você se transformou, você tem uma outra visão, você expandiu, porque você agora é uma pessoa extraordinária. Você não está querendo parecer ser. Ok, pessoal? Mais um parênteses aqui que eu gosto sempre de dar alguns alertas, porque muitas pessoas tomam esse tombo. Existe uma questão que você vai ter que ter um certo desapego de tudo isso que eu estou falando. Como assim, Luciano? Você não pode entrar nessa jornada dos 5 passos que eu estou passando para você para poder impressionar o outro. Se você entrar somente para impressionar, todas as vezes, ou basta uma única vez dessa pessoa
demonstrar algum tipo de rejeição, estar com outra pessoa ou falar algo que você não quer, você vai falar assim: ah, quer saber, isso não vale mais a pena. E é nessa hora que você para a transformação da sua própria vida, porque você não estava fazendo por você estava fazendo para impressionar o outro. Isso também não se sustenta. Agora, quando você faz para você, não importa o que a pessoa está falando, deixando de falar ou fazendo, você passa a se tornar. E isso é que vai virar o gatilho na outra pessoa. Então, pessoal, viva uma vida funcional e interessante, desenvolvendo o seu espiritual, o seu intelectual, o seu emocional, profissional e assim por diante. Esse desenvolvimento gera um grande interesse, e vou falar mais, não é nem do ex ou da ex, você passa a ser uma pessoa interessante. E o quinto e último passo obrigatório que você não pode perder é ter conhecimento, aí sim, das estratégias. Presta atenção no detalhe. Como assim, Luciano? Estratégia de reaproximação, de sedução, de reconciliação e reconstrução. Então presta atenção. O último passo é você saber sobre sedução e reconquista. Não está em quinto passo por acaso. Ele está aqui no quinto passo porque é ele que vai te dar as estratégias certas, mas agora você já tem toda a sua estrutura emocional e comportamental já preparada para sustentar essa aproximação. Porque senão você vai usar os gatilhos de sedução, vai usar os gatilhos de reaproximação, talvez funcione, mas quando a pessoa chegar perto de você, sabe o que vai acontecer? Vai ser só mais do mesmo. E ela vai olhar e vai falar assim: putz, você só vai ajudar essa pessoa a te superar. Porque ela vai virar e vai falar assim: ó, quer saber? Ainda bem que eu saí, porque ela não mudou nada. Ela não vai mudar nunca. Então não adianta você ter as estratégias, vamos chamar de racionais e intelectuais, que é técnicas de reaproximação, como quebrar o contato zero, que frase você pode mandar, que tipo de conversa você tem que ter, que abordagem você pode ter, a parte da sedução, quais toques, quais falas, como que eu avanço, como que eu consigo colocar essa pessoa na situação de pedir para voltar, porque nós aqui, guardiões, não pedem para voltar. E tudo isso é estratégia. Você vai criar cenários e a pessoa, genuinamente, você não vai manipular. A pessoa vai de fato querer estar com você. E aí você vai conseguir sustentar as duas últimas fases aqui, que é a reconciliação e a reconstrução. A reconciliação é o nosso famoso voltei com o ex. E a reconstrução é você sedimentar uma fundação sólida para sua família. Você vai ser o pilar de toda essa mudança. Só que você tem que seguir esses 5 passos que eu coloquei aqui. E esse quinto passo tem que ser o último. Se você colocar ele na frente, você vai subverter a ordem e não vai funcionar. Você vai ter todas as técnicas de sedução e reconquista e vai tomar um tombo. Eu preciso te alertar disso. Então, não subverta a ordem por causa da sua ansiedade de querer ver resultados rápidos, porque você vai se arrepender. E muitas pessoas vêm, fazem isso, e lá na frente voltam para o meu canal e falam: Luciano, fiz tudo errado. Acabei botando os pés pelas mãos, falei o que não devia, sofri de novo, sufoquei ele, fiquei em cima, fui ciumenta, e agora eu preciso começar de novo. Será que agora eu tenho chance? E eu tenho que te falar: todas as vezes que a gente erra, a gente diminui um pouco mais as nossas chances de fato. Então, por que não fazer a forma certa? Ok? Então, pessoal, se isso fez sentido, compartilha com quem está precisando desse conteúdo e não esqueça de curtir e seguir para receber mais dicas dessa. Valeu, pessoal!